O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Um novo modelo do interior do Sol pode ajudar a prever a atividade de nossa estrela-mãe e, com isso, ajudar a evitar potenciais danos a redes elétricas na Terra. O trabalho tem liderança de Geoffrey Wessel, matemático da Universidade de Sydney, na Austrália, com a participação de pesquisadores americanos. Seu objetivo foi compreender melhor a chamada zona de convecção, faixa com 200 mil quilômetros de profundidade, ou seja, 30% do diâmetro do Sol, em que o plasma que o compõe é revolvido por correntes que o levam a circular para cima e para baixo. Até então, a modelagem padrão das células de convecção imaginava um padrão circular para elas. E aí entra o avanço do novo estudo. Levando em conta os efeitos da rotação do Sol, os pesquisadores sugerem que o padrão ganha um formato de charuto, com células de convecção alongadas na direção do centro da estrela, em vez de circulares. Apesar de se estenderem por 200 mil quilômetros, elas teriam apenas 30 mil quilômetros de largura. Espera-se que a nova modelagem ajude a prever com mais precisão os padrões de atividade solar, que culminam com grandes tempestades. Quando elas ejetam matéria na direção da Terra, podem não só produzir as bonitas auroras, mas também afetar sistemas elétricos em solo e satélites em órbitas. Prevê-las ajudaria a proteger esses sistemas, o que poderia nos poupar bilhões de dólares em prejuízo caso uma grande tempestade solar se dirija para a Terra. O trabalho foi publicado na PNAS, a revista da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. É a história do evento Carrington, né? A gente desesperado para descobrir um jeito de evitar danos com o próximo evento Carrington. A primeira coisa que eu queria falar disso aqui, Cássio, é para as pessoas terem a tranquilidade de que essas tempestades solares, por mais violentas que elas sejam, elas não matam gente, elas não matam bichos, nós estamos protegidos pelo campo magnético da Terra e pela atmosfera. Então elas não são perigosas à vida, né? Senão a gente teria no registro fóssil vários eventos que teriam ocasionado extinções e tal em episódios de tempestade solar. Então nós sabemos que isso não acontece. Agora, a nossa tecnologia, essa sim é muito frágil. Os sistemas elétricos, se estão ligados, eles têm um problema. Os próprios satélites, quando passam na anomalia magnética do Atlântico Sul, que já é um lugar que você tem concentração de radiação, eles já desligam os sistemas para evitar queimar, e a gente tem o mesmo problema com essas tempestades solares. Esse modelo pode ajudar um pouco, mas vamos falar a verdade, a gente ainda está boiando bastante na questão do comportamento do Sol, né? Eu me lembro uns anos atrás, o pessoal falando que estava cada vez mais declinando, que podia ter uma mini era do gelo ali, com relação aos ciclos de 11 anos do Sol, e agora a gente vê, parece que nesse ciclo atual o Sol está chegando no pico um ano antes do que eles estavam imaginando. Então também tem um fator de imprevisibilidade grande. Eu acho que é uma pesquisa bacana, mas eu acho que é superestimar achar que ela vai resolver os nossos problemas de previsão do clima espacial aí, atividade solar. Como é que você viu esse resultado em particular e o contexto todo aí de tentar decifrar os mistérios do Sol? Olha, começando então aí pelo final, pela questão aí dos resultados, o que a gente tem de melhor para descrever o comportamento do Sol, né? Tempestades magnéticas, ciclo de manchas solares, né? Aquele ciclo de 11 anos e 22 de inversão de polaridade, é o modelo do dínamo. O modelo do dínamo é um modelo antigo, bem antigo, e ele foi a melhor solução encontrada naquela época. Aquela época você pode pôr 20, 30 anos atrás, e mesmo assim, na verdade ela é anterior a isso, e naquela época, nesses 30 anos atrás, é que viu que não tinha muita coisa melhor do que aquilo e resolveram encampar o modelo do dínamo. O modelo do dínamo diz o seguinte, que você tem ali as correntes internas, né, correntes elétricas e principalmente as linhas de campo magnético no Sol, ele está aprisionado no plasma do Sol, e aí conforme o Sol gira, vai carregando as linhas de campo magnético junto com ele. E a rotação do Sol,
não é uniforme, ele gira de maneira com velocidades diferentes para cada camada diferente, para cada estrutura diferente, e vai arrastando as linhas de maneira diferente, até que uma hora tudo ali se embola e onde tem uma densidade crítica aflora uma mancha solar. E isso acaba se repetindo a cada 11 anos. Então, 11 anos você tem um período de máxima atividade solar, com intensa atividade, um número muito grande de manchas solares, tempestades e tal. E mais ou menos 5 anos e meio, 6 anos, você tem o período de mínimo. Nós acabamos de sair de um período de mínimo em que não há praticamente nada nesse sentido. Pouquíssimas explosões, as explosões são de baixa intensidade, e a gente chegou a passar aí mais de 2, 3 meses sem nenhuma mancha solar visível na superfície do Sol. E aí agora nós estamos subindo, a atividade magnética está se intensificando de maneira mais intensa do que o previsto, ou seja, nós estamos aí indo, né, com mais potência do que havia sido previsto. Havia sido previsto o pico, como você falou, num determinado momento. Agora essas projeções mostram que esse pico vai acontecer antes. A projeção, a partir dos modelos, mostrava que o pico, como vem sendo os últimos picos de intensidade, seria amortecido, seria com intensidade menor ainda. Isso já está meio que fora dos planos. Parece que os modelos estão apontando que já vai ser um pico tão intenso quanto o anterior, o que muda aí, né, essa tendência de uns 3 ciclos, se não me engano. Mas é aquilo que eu falei, é baseado num modelo que é capenga, antigo capenga, que serviu para tapar vários buracos, mas tem diversas falhas, como essas aí que eu estava falando para você, de descrever a intensidade, propriamente até o período, que é 11 anos, mas varia bastante. E para você ver, né, esse trabalho, qual foi o grande mérito, qual foi a grande ideia por trás desse trabalho? Simplesmente deixar de considerar essas células convectivas, ou seja, a unidade daquilo que... a menor estrutura que vai provocar todo esse bafafá, né, da convecção e carregar campo magnético, que eram tratados como bolhas esféricas. O caso mais ideal do ideal. É tipo aqueles exercícios de física lá que a gente faz na faculdade, e o cara fala simplesmente: considere uma vaca esférica no espaço sem atrito, né? Então, assim, é a idealização da idealização que você tem que fazer para entender alguma coisa. É válido? Sim, é válido. Mas vai servir para descrever precisamente, criticamente, um modelo complicado como esse? Não. Então, o modelo aí novo, né, fez com que essas bolhas, essas estruturas fossem afuniladas, como se fosse um charuto, uma simetria um pouco mais cilíndrica. Isso melhora bastante as previsões, né, e faz com que a gente tenha aí uma melhoria, né, dessas previsões. A ideia toda por trás disso é, como você mencionou, o evento de Carrington. Esse evento de Carrington, na metade do século XIX, da metade em diante, foi observada uma explosão solar, uma das mais intensas, foi a mais intensa já observada, e estava apontada direto para a Terra, né? Então, quando houve a ejeção de massa coronal, que é realmente uma golfada, uma ejeção de um pedaço do Sol, pequeno, né, mas importante, quando chegou na Terra, causou auroras, causou impactos magnéticos, né, geomagnéticos, que foi observado no Brasil, no Nordeste, por exemplo. Isso nunca se espalha além das grandes latitudes, ou seja, na região polar mesmo. Mas tem relatos de auroras que aconteceram, foram avistadas no Nordeste, né, latitudes menos 5 graus, né, negativos, ou seja, o negócio engolfou o planeta inteiro. E como a tecnologia lá elétrica estava limitada aos telégrafos, o máximo que aconteceu foi fios pegar fogo, telégrafos que funcionavam sozinhos, correntes induzidas, danos mínimos. Hoje em dia, acontecendo uma coisa desse tipo, seria, como você falou, não vai matar diretamente, nós estamos bem protegidos, mas o nosso sistema, nosso modo de vida baseado em eletricidade, em máquinas elétricas, teria um prejuízo violento que levaria mais de 10 anos para se recuperar.
Isso são estimativas do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Portanto, tanto investimento nisso, tanto investimento na rede de monitoramento do clima espacial, porque prever esses eventos, mesmo que seja com 1 ou 2 dias de antecedência, alguma coisa que indique que vai acontecer uma baita explosão dessas, potencialmente perigosa, faz com que a gente desligue sistemas, proteja, né, os outros que não dá para desligar, investe-se nessas blindagens para que a gente sofra um dano minimamente aceitável e que não demore tanto tempo para depois a gente se recuperar. As estimativas são de que a gente ficaria ali 10 anos tentando juntar os caquinhos e o prejuízo seria da ordem de trilhões de dólares.